Boa noite, minhas águias lindas! Hoje, gente, um dia especial, né? Hoje, nosso 6º dia aqui falando sobre gestão, sobre cultura, sobre vendas. E estamos justamente numa semana que nós vamos estar levando muito conteúdo próspero aí para os empresários, porque nós vamos estar falando uma semana sobre vendas, gente. E vendas para mim foi algo, eu posso dizer assim, foi a virada de chave no meu negócio, né? Pessoal aí do Insta estão entrando aí agora, vão me falando se estão escutando tudo direitinho. Gente, vamos convidar o máximo de pessoas possíveis, tá? Manda um aviãozinho aí pra geral. Grande Diegão, boa noite, irmão. Vamos mandar o aviãozinho pra geral. Lembrando que aqui no Insta só tá... eu tô olhando pra outra câmera porque tá sendo transmitido ao vivo no YouTube, tá? Quem não tá inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve, tá, gente? Mas vocês vão conseguir acompanhar por aqui também. Mas o importante é estarem lá, em nosso canal, tá? E hoje nós estamos aqui no 6º dia, né, turma? Ontem nós falamos um pouco dessa semana, né? Onde nós demos início, falamos um pouco sobre o livro Receita Previsível. Opa, Cláudia, boa noite, minha amiga. Falamos ontem sobre o livro Receita Previsível, né? E falamos um pouco sobre a mentalidade também do empresário relacionada a vendas. E hoje nós vamos estar dando continuidade também. Pessoal que está chegando aí agora, bora grande Ítalo, meu parceiro forte. Pessoal tá chegando aí agora, tá, gente? Essa semana nós já entramos na parte de vendas, né? Estamos falando sobre vendas. Mas semana passada nós já falamos muito sobre como você diagnosticar e mostramos ferramentas poderosíssimo para você diagnosticar o momento atual da sua empresa hoje, entendeu? Para você descobrir de fato como está a sua empresa hoje, certo? Em cima disso ali você começar a traçar estratégias mais estruturadas, tanto de curto, médio e longo prazo, tá? Então, se você perdeu as aulas, as lives estão salvas, tá? E essas lives vão ficar salvas durante esse movimento. Nós estamos num movimento que eu estou chamando ele um movimento de gestor visão de águia. E por que esse movimento gestor visão de águia? Nosso foco aqui está levando os pequenos e médios empresários a outro patamar. Eles começaram a enxergar e ter uma visão diferente, tá, nas organizações deles e começarem de fato a aplicar algo diferente para ter resultados diferentes. Então eu estou aqui me dedicando 30 dias junto com vocês. Você que é empresário, você que tem um amigo empresário, você que quer empreender, entendeu? Você que tem curiosidade sobre o assunto também, que pensa em empreender um dia, aqui é para você. E outra, se você não estiver participando do nosso grupo, tá? Da comunidade Gestor Visão de Águia, entra lá, gente, porque todas as ferramentas que eu entrego aqui para vocês, que eu falo aqui, eu coloco lá no grupo. Por sinal, hoje nós vamos estar colocando uma nova ferramenta, que foi uma ferramenta que eu falei ontem, tá? Na live de ontem. E voltando a falar, quem perdeu nossa live, tá? Quem vem perdendo as aulas, que eu não chamo nem de live, são aulas, vai lá, assiste, que pode ter certeza que vai ser muito enriquecedor para você. Pode ter uma chave ali, uma virada de chave que você aplique no seu negócio, que
que você comece a ter resultados totalmente diferentes do que você vem tendo, tá? Pessoal, me diga aí, quem está acompanhando, quem vem acompanhando as aulas, as lives, tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês já conseguiram aplicar algo, mas pelo menos assim, Samuel, tá me dando uma visão diferente do negócio, entendeu? Me falem aí, turma, o que é que vocês estão achando? Meu brother, meu cliente estouro aí, Flávio, cara, tá uma máquina, meu irmão, só viajando, só dando palestra. É isso, meu irmão. Você é uma autoridade no assunto, certo? Se você falar em iluminação, se chama Flávio da LED Lux. E hoje a gente tem um conteúdo bacana, tá, turma? A gente vai falar dando continuidade, a gente vai falar de vendas ativas, né? Hoje é um tema, como eu disse a vocês, que eu passei 2 anos me preparando praticamente e ainda venho estudando frequentemente para poder cada vez mais ser assertivo no nosso negócio, tá? E aí eu pergunto a vocês que está aqui me assistindo, tanto no Insta, que tá nos assistindo lá no canal, certo? Eu pergunto a vocês, quem gostaria de ter um time de vendas, certo? Que bate meta, gente? Quem gostaria de ter um time de vendas que bate meta? Quem de vocês aqui, que é empresário, que gostaria de aumentar o lucro, certo? Da organização de vocês, me digam. Eu tenho certeza que todos vocês que são empresários gostariam de ter isso, né? Quem gostaria, gente, de ter 150 mil, a pergunta aqui mais forte, tá? De ter 150 mil no final do ano para vocês tirarem assim, ó, do caixa da empresa sem ter que sangrar a empresa de vocês. Me falem aqui, turma, quem gostaria? Me falem aqui, tá? Quem gostaria, certo? E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer muito, turma, vocês que estão acompanhando esses dias, certo? Eu sei que não é fácil, a maioria é trabalho, a maioria tem seus compromissos, mas está aqui, comprometido. Eu vejo várias carinhas aqui, grande Tarcísio, eu vejo várias carinhas aqui, certo? Comprometidas e tá aqui nesse movimento, e eu sei que não é fácil para vocês, como também não para mim, mas eu fico altamente feliz em tê-los aqui. Pode ter certeza que meu compromisso, como eu disse a vocês, é com vocês, tá, gente? Então, gente, antes mesmo da gente começar, eu gostaria de elencar algumas dores que nas minhas mentorias e nas minhas consultorias, e juntamente discutindo sempre com o empresário, eu vejo constantemente, tá? É o que nos aparece mais quando a gente entra no contexto comercial. Um dos problemas, e para mim eu creio que seja o principal problema, é a mentalidade do empresário e do gestor, certo? Enquanto o empresário ele não entender, ele não perceber que vendas é algo que tem que ser tratado profissionalmente, jamais ele vai ter resultados diferentes, ou jamais ele vai ter um time de alta performance e que dê lucro, que dê resultado mesmo à organização dele. E eu falo de qualquer segmento, tá, turma? De qualquer segmento. Então a premissa básica é o empresário para desconstruir aquelas crenças que, eu digo isso eu estou falando isso para vocês porque antes eu era dessa forma também, tá? Eu achava que eu não tinha dom para vender, eu achava que vendas não era para mim, eu achava que jamais eu ia estar vendendo algo na vida, e pelo contrário, a gente vive vendendo todos os dias. Qualquer um de vocês estão vendendo algo a qualquer momento, tá? Então o primeiro passo, tá? E é o primeiro problema que eu tenho encontrado constantemente é a mentalidade do empresário, entendeu? Porque ele mesmo é quem não dá exemplo para o time dele, ou ele mesmo é quem não faz, ou ele mesmo é quem não acredita que vendas tem que ser tratado profissionalmente, certo? Então é um problema exorbitante que eu vejo nas organizações. Outro ponto importante é não ter uma cultura, gente, no seu comercial, uma cultura intencional, né?
Então, na medida que você não tem uma cultura intencional voltada a resultado, o que é que você pode esperar, gente? Se o líder, se o dono, ele não estabelece isso, se o dono, ele não dá exemplo nisso, como é que ele vai cobrar os seus colaboradores? Entendeu? Então, é uma premissa básica. Como é que ele vai estar podendo cobrar resultados diferentes se de fato ele não dá exemplo? Como é que eu vou estar querendo uma cultura de resultados se ele mesmo, o líder, não dá exemplo? Então, a cultura é estabelecida pelos vendedores daquele setor ou então pela passividade do próprio dono e não trabalhar vendas como tem que ser trabalhado. Então, vamos lá. Olha os problemas. Primeiro, mentalidade do empresário, né? De não profissionalizar seu setor comercial, seja até ele, mas porque muitos dizem, Samuel, mas o meu comercial sou eu. E ele tem que começar por você mesmo. Desde você que você tem que começar a profissionalizar seu setor comercial, certo? Você saber prospectar, você ter um processo, você seguir ele, você ter dados, você tem que você viver estudando, entendeu? Então tem que partir de você, tá? Outra coisa é a cultura, né? Uma cultura comercial não intencional. Se eu não tenho, gente, estabelecida pelos colaboradores, aí tanto faz, se bate meta, se comemora, se não comemora, se estão focados em resultados, se não estão. Então, é do jeito que é comandado pelos colaboradores, tá? Outro ponto importante, problema que eu encontro constantemente, são pessoas desqualificadas, ou então pessoas sem perfil para aquele departamento. E aí o empresário senta comigo e começa a descer a lenha, né? Como diz o bom matuto. Descer a lenha no seu comercial e tome e não bate meta e só reclama e pererê e tal. Aí eu pergunto a ele, e você? O que é que você está fazendo para mudar isso? Ah, não, mas eu contratei vendedor. Ele disse que, cara, se você, certo, não dá um norte, entendeu? Se você não volta a falar, não profissionaliza. E quando eu volto no contexto de profissionalização, você começa a evitar pessoas desqualificadas. Porque quando você profissionaliza seu setor comercial, primeiro passo é você entender que tem que ter o perfil ideal para aquele setor. Porque venda, gente, um perfil para estar no setor comercial, vendas, você precisa ter ganância. É um perfil que precisa querer ali mudar de vida através daquele setor, entendeu? E quando eu digo ganância, gente, não é com mal olhar, não. Ele tem que ter, na verdade, não é nem ganância. Ganância é coisa ruim mesmo. Ele tem que ter ambição, tá? Ele tem que pensar em crescer e ter prosperidade naquele setor. Ele tem que pegar aquela oportunidade e dizer, cara, eu consigo construir algo aqui divisor para mim. Entendeu? Eu posso aqui seguir essa carreira e essa carreira pode transformar a minha vida financeiramente, certo? E vários outros aspectos também. Então, tem perfis que são perfis mais propícios para o departamento. Então, não adianta contratar de qualquer forma e colocar de qualquer forma no setor. Tá? Então, isso é muito importante se atentar. Então, vejo muito isso, pessoas desqualificadas. Outro ponto importante, falta de dados, certo? Eu pergunto ao empresário, o empresário não sabe o que é uma taxa de conversão, o empresário não sabe quantas pessoas chegam por dia interessadas no seu produto, o empresário não sabe quantas pessoas entram na sua loja por dia, o empresário não sabe quantas pessoas seu comercial ou a pessoa que fica no atendimento ou o que for vai atrás. Quantas pessoas essa pessoa que está lá à frente vai atrás diariamente, tá? Aí eu te digo, sem dados, tu vai para algum lugar? Não vai. O empresário não sabe quantos clientes ele perdeu e por que perdeu, entendeu? Aí como é que tu vai querer quebrar objeções? Aí como é que tu vai querer de fato treinar melhor teu time, entendeu? Para saber onde é que tá os problemas. Então não vai, gente. Então tem que entender isso. Tem que estar em constante evolução e preparação. Outra coisa, metas claras.
Você entra no comercial das organizações e isso, gente, é uma dor latente nos pequenos e médios empresários. É contado nos dedos empresários dessas organizações que tem de fato um comercial estruturado, que tem metas claras, que tem métricas, que acompanham isso, entendeu? Então, meu amigo, se tu não sabe o que tu quer, quem vai saber, meu amigo? Entendeu? Se tu não sabe, se tu não tem clareza quais os dados que tu necessita para teu negócio prosperar, não adianta estar no achismo não, gente. Foi do tempo isso. O empresário tem que atender, tem que entender de fato que foi-se do tempo. Tá trabalhando com achismo, tá? Então é muito importante. Pessoal que está entrando por aqui no Insta, tá? O Insta eu só estou aqui aberto mesmo para direcionar. Tá sendo lá transmitido em nosso canal no YouTube, tá? Fiquem à vontade para se inscreverem. Vamos lá junto, certo? O link está na minha bio, gente. Então entrem lá que o conteúdo está sendo transmitido pelo YouTube. Valeu? Então, gente, e outro problema constante também é falta de remunerações estratégicas. Muitas vezes o empresário não sabe, e tá tudo certo, tá, gente? Não saber não é problema não. É ruim é ficar sem querer aprender, isso sim. Mas normalmente quando eu entro, o empresário não tem nada, gente, de estratégia, nada de remuneração estratégica. E aí eu te digo, como é que teu colaborador, certo? Tá ali, como é que tu vai engajar ele para ele te dar melhores resultados, se ele mesmo não sabe até onde pode ir no negócio? Ou se sabe o que pode ir, como eu já vi empresários falar, Ave Maria, e esse vendedor vai ganhar mais do que ele, do que eu? Que ganhe, turma. Vendedor não tem que ter limitação não, que esse cara ganhe mais do que você que é dono. Se ele estiver ganhando mais do que você que é dono, ele vai estar lhe dando muito resultado, gente. Não é limitador não o salário dele, entendeu? Pare de ter essas crenças limitantes. Eu bem que eu queria ter 10, 20 vendedores ganhando mais do que o que eu ganho, entendeu? Entenda isso, gente. Vendedor ele tem que ser bem pago mesmo e bem remunerado, tá? Enquanto vocês não entenderem que vendas não é quinta categoria, que infelizmente vendas em nosso país é considerado quinta categoria, certo? Mas enquanto o empresário não despertar para isso, que venda tem que ser tratado prioritariamente na organização dele, ele vai sofrer muito com seus negócios, tá? Então, turma, fica bem ciente disso, tá? Então essas dores são algumas dores que eu trouxe para vocês, problemas que eu encontro normalmente nas pequenas e médias empresas. Isso é natural e nas grandes também, né, gente? Já dei mentorias a grandes empresários que têm praticamente os mesmos problemas. O grau, certo, é maior, mas praticamente os mesmos problemas, certo? E o que é que acontece? E o que é que isso gera para o empresário, gente? Me digam aí, falem aqui, o que é que isso gera para o empresário? O que é que esses problemas geram para o empresário? Reforcem aí, me digam aí, o que é que esses problemas geram para o empresário? O que é que esses problemas acabam gerando para o empresário, gente? Primeiro, empresa, normalmente, quando ela está nessa situação que não tem um comercial que gera resultado, ela está morrendo na mão do marketing. E o que é que acontece? Não criticando o marketing jamais, porque é necessário também, é mais uma ferramenta de conseguir possíveis clientes. Mas cada vez mais, o marketing pago, que a gente chama anúncios, está se ficando mais caro ainda. Entendeu? Justamente por isso, porque há 10 anos, 20 anos, 15 anos atrás, quando você fazia isso, era uma situação. Hoje é totalmente diferente. Então está cada vez mais competitiva essa situação. Então cada vez mais a tendência é ficar mais caro mesmo, certo? Então se você tem a dependência alta do marketing, pode ter certeza que você vai ficar sempre com um custo de aquisição de cliente maior do que o que deveria, tá?
E ainda mais, vou te dizer, qual é o menor custo para se contratar, para se conquistar uma nova venda? É vender para os clientes da própria base, gente. Isso não tem outra forma a não ser você trabalhando de forma ativa, com conexão. A gente vai falar mais na frente, certo? Então isso é um dos problemas, é uma das causas relacionado aos problemas, tá? Esse é um fator que é ocasionado por esses problemas, é acabar não tendo, certo? Novos clientes sem ser através do marketing, ficar na dependência do marketing. Outro problema, outro fator que é ocasionado por isso, problemas do empresário conseguir, certo, honrar com seus compromissos mensais. Isso eu vejo dia após dia, problemas de fluxo de caixa, gente. Se tu não tem vendas, se tu não tem venda de valor, e quando eu digo venda, gente, não é discussão de preço não. O que eu estou falando para vocês é ter venda ativa, é trabalhar com vendas com valor, gerando valor, certo? Não é trabalhar com preço. Então, comece a ter dificuldade no seu fluxo de caixa. Outra situação que é ocasionada por falta de vendas, tá, gente? O empresário dessas pequenas e médias empresas não consegue sequer tirar seu prolabore, porque o que está vendendo não consegue lhe dar o seu prolabore. Empresário, que sentido faz isso para ti, no teu negócio, tu tá gastando teu tempo, tu tá deixando de ter teu tempo com tua família, certo? Tá ali trabalhando mais de 8 horas por dia muitas vezes e tu não conseguir tirar teu prolabore, entendeu? Tu não consegue tirar teu prolabore, que é disso, tô falando nem de lucro não, gente, tô falando de teu prolabore porque tu trabalha ali no negócio, entendeu? Como é que a empresa não está tendo capacidade de pagar teu prolabore, tá? Então esse é um dos fatores pior que eu vejo, porque o empresário nasceu para prosperar. E quando eu entro e sempre o empresário que ele não está conseguindo tirar seu prolabore, é quando o negócio está muito crítico, certo? E outro fator é dar continuidade no negócio. Se você não tem vendas, o risco do negócio, se você não tem previsibilidade, eu costumo dizer o seguinte, porque quando você trabalha com vendas ativas, você tem previsibilidade, gente, certo? E quando você não tem isso, o risco da continuidade do seu negócio é exorbitante, entendeu? Então coloca isso na tua cabeça, tá? Então por isso que é muito importante o empresário voltar aquele diagnóstico que eu falei. Se ele não mudar a mente dele, entender que o momento hoje que nós vivemos é justamente um momento que precisa de gestão, por isso que esses 30 dias é falando sobre gestão, certo? É para vocês começarem a ter uma educação melhor relacionada com como vocês estão pensando com o negócio de vocês, se vocês estão planejando, se vocês estão acompanhando, se vocês estão aplicando, se vocês estão errando, se estão melhorando, corrigindo rápido, ou se vocês estão levando de qualquer forma o negócio de vocês. Entendeu? E só reclamando, e só reclamando, e só reclamando. Então é justamente para isso, empresário. Esses 30 dias é 30 dias de conscientização. Eu tenho certeza que se tu disser que não aprendeu nada, mas pelo menos na tua mente, tu vai estar com a pulga atrás da orelha. Porque tu vai ver teus resultados, vai dizer, rapaz, meus resultados estão assim por conta da forma como eu estou gerindo meu negócio. Entendeu? Então vai servir pelo menos para isso. E eu trouxe aqui 8 situações para você mudar esse jogo, tá? 8 situações para você mudar esse jogo. Se você já tem comercial, pega esse site, tá? Se você empresário já tem comercial, você vai mapear o perfil de todas as pessoas que estão nesse comercial.
Todas, todas. E se você não tem, primeiro passo é, se o comercial for você, certo? É muito importante você entender qual é seu perfil. A gente falou lá nas lives da semana passada. O perfil comportamental, gente, é fundamental para você estar avaliando sobre isso, tá? Então, avalie o perfil comportamental do seu comercial, certo? Se são pessoas que fazem sentido estar ali naquele departamento, tá? Outro ponto importante é, de fato, você contratar, certo? Contratar essas pessoas de acordo com o perfil e ter elas. Samuel, então eu preciso contratar o melhor vendedor tecnicamente? Não. Você precisa ter a pessoa certa no setor. Porque todas as pessoas são possíveis de treinamento, aprender e aplicar. Mas se você tiver com a pessoa errada com o perfil comportamental, você pode dar o treinamento melhor que existe. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Segundo passo, quando você tiver as pessoas, certo? Você tem que desenhar o processo do seu setor. Você tem que ter um funil. Eu não vou estar falando aqui termos técnicos comercialmente, mas você tem que saber o funil. Qual é as etapas que esse setor comercial tem que seguir para poder estar aumentando a conversão das vendas. Entendeu? Eu não vou estar falando termos técnicos porque aqui no intuito não é isso, mas é um processo. Porque vendas você consegue converter cada vez mais se você tem processos bem claros e saber o que tem que ser feito em cada processo desse, para você melhorar cada vez mais suas conversões. E cada processo desse você tem que ter um olhar mais clínico, onde é que de fato você está errando, certo? Outro ponto importante, gente, é vocês terem, quando vocês tiverem a pessoa mapeada, a pessoa que já está ali pronta para ser treinada, vocês criaram o processo, vocês vão treinar, gente, essa pessoa. E é treinar mesmo, é a parte técnica. Aqui eu estou falando a parte técnica, é levar conhecimento para esse pessoal. É mostrar esse pessoal que é sim possível, que vendedor que é vendedor bom, ele não necessita do marketing. Não estou dizendo que você não tem que investir em marketing. Sim, tem que investir, mas investir com responsabilidade. Entendeu? Para não se tornar só um custo. Porque não adianta vocês investir, é o que eu mais vejo, uma porrada em marketing, só que teu comercial não está preparado. Aí tu está perdendo uma penca de dinheiro porque teu comercial não está preparado. O problema não está no lead desqualificado. Está no teu comercial que não converte. Entendeu? Está no teu comercial que tu colocou lá, caiu de paraquedas. É o que eu mais vejo, gente. É o que eu mais vejo, tá? E aí é muito importante treinar essa pessoa com conhecimento mesmo, tá? Essa pessoa ela tem que ter conhecimento, gente. É a pessoa que vai vir. Você tem que dar as ferramentas. E conhecimento que eu digo é a pessoa saber qual o perfil, como ela tem que se portar, ela saber, essa pessoa tem que saber sobre técnicas, certo? Quais as técnicas que são importantes, certo? Essa pessoa tem que ter scripts bem claros, entendeu? Essa pessoa tem que estar em constante conhecer o produto que está vendendo, entendeu? Essa pessoa tem que conhecer o público, entendeu? Então, e outra, tem que estar todas as semanas o líder dessa pessoa sentando com ela para estar discutindo sobre as metas semanais e diariamente está entendendo se ela está dando certo ou não, se ela está conseguindo andar ou não. Então nada adianta, gente, tem que ter comercial, tem que ter acompanhamento fielmente, certo? E outro ponto importante, quando você tem pessoas claras, certo? Quando você treina a pessoa, tem processo, é um momento de você ter uma ferramenta que possa metrificar isso. É uma ferramenta que lhe dê mais solidez para você ter dados, entendeu? Que aí a gente chama de CRM. Também o CRM é uma ferramenta, gente. CRM, eu fico besta quando eu chego com os empresários, né, e pergunto, mas você já implantou CRM? O que é isso? Ou então acha que o CRM é o Conselho de Medicina, né? Não é não, gente. CRM é uma ferramenta, tá, de gerenciamento e controle
de dados mesmo, certo? É uma ferramenta que serve para tu se comunicar com teus clientes, entendeu? É uma ferramenta que vai te auxiliar nessa conexão com teus clientes. É uma ferramenta que vai fazer com que tu tenha controle de dados fielmente ali dentro, entendeu? É uma ferramenta que nenhum vendedor tem condições mais de sobreviver sem hoje. Para mim, é a principal ferramenta de um setor comercial e de um vendedor, se chama CRM, tá? Então fica a dica para vocês. Depois disso, gente, como eu disse a vocês, é acompanhamento fielmente. Com acompanhamento vocês vão conseguir metrificar teus dados, né? Metrificar, entendendo o que é que teu time não está convertendo, quais foram as objeções que eles tiveram, certo? Começar a tratar essas objeções, mudar a forma como eles estavam abordando, entendeu? E você começa a entender onde é que está o gargalo do teu comercial e começa a melhorar. Isso, consequentemente, tu vai ver que vai começar a aumentar a taxa de conversão. Tu vai ver que teu comercial vai começar a saber como é que se faz uma lista de possíveis clientes para ele ir atrás, saber como é que ele vai abordar. Então tudo isso começa a mudar o jogo dos teus resultados, porque tu vai ver que vai sair de um ponto A que tu estava vendo. Eu tive um insight, eu não sei nem se ele está aqui na live pelo YouTube, eu não sei, de um cliente nosso, que ele veio aqui, eu discuti com ele só algumas diretrizes do comercial e ele começou a colocar em prática. E ele disse: Samuel, bicho, cara, eu tô tão feliz porque eu sei que eu não posso vacilar, porque comercial tem que ser injeção todos os dias, mas eu saí de um dia, com tudo que eu apliquei, de R$200 médio que eu estava vendendo para 350. Gente, por dia, tá? Você já sabe, eu não disse nada demais a ele, eu só forcei um pouco a questão da mentalidade dele voltada para o comercial e alguns insights do que ele poderia fazer. E ele começou a aplicar coisas básicas, que ele saiu de R$200, R$300 por dia, que ele estava vendendo, para uma média de 350 por dia. No mês, gente, já dá uma diferença exorbitante. Só uma mudançazinha de mentalidade e algumas coisas que ele não vinha fazendo, postura. Entendeu? Então, prestem atenção. Tem muita coisa para ser feita antes de vocês começarem a terceirizar a culpa e começar a terceirizar os responsáveis. Tem muita coisa a ser feita, gente. Tá? E claro, gente, vocês têm que criar uma cultura de comemoração, happy hour, certo? Bateram meta, comemore. Venderam, comemorem. Seja as pequenas vendas ou as grandes vendas, comemorem. Entendeu? Isso instiga o setor, isso dá garra ao setor, certo? Vocês têm que mostrar pelo exemplo. O empresário tem que mostrar pelo exemplo. Tem que comemorar. Comercial precisa disso, certo? Bateu meta, faz um happy hour, comemora. Então, falei aqui para vocês, gente, de 8 situações que vocês começarem a aplicar e mudarem hoje, vocês começam a ter resultado diferente, certo? E eu estou falando isso, mano, porque há 3 anos atrás, quando eu comecei o projeto novo, eu não sabia vender. Para mim, Ave Maria, o cara 100% operacional, 13 anos de mercado que eu tenho, 15 anos, e minha vida toda foi fechando balanço, fechando SCF, SCD, enviando, mandando os impostos, analisando carga tributária, fazendo planejamento tributário, foi isso. Entendeu? Como é que eu ia vender meus produtos, gente? Como é que eu ia me diferenciar? Como é que eu rompia a sociedade? Entendeu? E comecei um projeto do zero e chegamos onde nós chegamos em menos de 3 anos. Você acha que eu ia conseguir assim, como eu estava antigamente? Como a minha mente antigamente? Não, gente. Eu era assim, uma pessoa comum igual a vocês, gente. Eu não sabia vender, eu não sabia o que fazer, só que eu fui estudar. Eu paguei mentoria, eu percebi que vendas não tem nada de dom, desconstruí as crenças que eu tinha, entendeu? E até hoje estudo muito sobre vendas. Como eu digo a vocês, eu sou 50% vendedor e 50% contador, entendeu?
Mas eu fui estudar mesmo. E sabe o que isso me acarretou? Eu, nesse estudar, certo? Nesse aplicar, comecei a aplicar técnicas, comecei a criar meu processo, certo? Comecei a saber onde eu queria, o que é que eu queria de meta mensal, entendeu? Gente, até um tempo desse a gente não investiu R$1 em anúncio. E nós conseguimos quase 300 clientes em menos de 3 anos. É uma média de quase 100 clientes por ano, organicamente. Isso é forte, gente. Para o nosso mercado contábil, isso é forte, entendeu? Então, eu estou falando para vocês o que de fato aconteceu comigo. Eu apliquei, eu desconstruí. Hoje eu dou treinamento de vendas, certo? Hoje eu dou treinamento de vendas, entendeu? Porque eu tenho propriedade do que eu falo. O que eu estou falando para vocês aqui, se vocês aplicarem a partir de hoje, se não der resultado, eu não me chamo Samuel. Entendeu? Porque se vocês aplicarem direitinho, pode ter certeza que vocês vão ter resultado diferente do que vocês estão tendo hoje. E turma, falar de resultados eu escutei, até engraçado que eu escutei um dia, assim, aqui no escritório, que o que eu falava nas redes sociais eu não aplicava. Aí aquilo mexeu comigo um pouco. Acho que eu falei nos primeiros dias para vocês isso ali mexeu comigo. E os resultados que eu colho em menos de 3 anos, como eu digo a vocês, é ter um ecossistema, né? Eu acho que ainda sou o único no Vale de São Francisco que tem uma holding, um ecossistema de solução. O que o empresário tem, eu tenho aqui dentro. Nós saímos de 16 clientes para, em média, quase 300 clientes, né? Como eu falei a vocês. Nós saímos de uma média de 6 pessoas, era no período, para quase 40 pessoas, tá? Hoje nós somos 43, juntando colaboradores com sócios. E com um negócio em constante evolução. Nosso objetivo até 2025 é ter 500 clientes ativos consumindo nossas soluções estratégicas. Não é só de contabilidade, não é cliente por cliente, tem escritório aí com 1.000, 2.000, mas com só contábil. Não é o objetivo, não é esse, é de forma consultiva e estratégica, entendeu? Hoje nós já estamos em 25 cidades do Brasil. Eu acho que em média uns 10 estados a gente está operando já. Então, você acha que eu teria resultado diferente se eu não aplicasse o que eu falo nas redes sociais? Teria não, gente. Sou sincero a dizer a vocês. Mais do mesmo não dá resultado não. Você vai ser mais um no mercado, tá? E é isso que eu estou passando tudo para vocês. O que eu aplico, estou passando para vocês. Entendeu? E eu queria deixar aqui, para finalizar hoje, dois livros, tá? Que foram divisor de água. Esse aqui eu comecei a falar ontem, Receita Previsível, tá? De Aaron Ross e Marilou Taylor. Gente, leiam esse livro, tá? Leiam esse livro aqui. Vocês não têm noção, não. Esse livro é poderoso, tá? E outro, esse método aqui, tá? De Neil Hackman. Spin Selling. Monstro de livro, tá? É um método, é uma técnica, certo? Como eu disse a vocês, vendas é técnica e processo. Aqui é uma técnica poderosíssima. Certo? Se vocês aplicarem, colocarem no negócio de vocês vão ter resultados diferentes. Então fica esses 2 insights para vocês hoje, certo? E para fechar, turma, tá? Vou voltar a falar para vocês. O que eu vou dizer no final dos 30 dias não é isso não, certo? Mas quem
a gente vai fazer uma aula para falar só sobre vendas, certo? Sobre técnicas de venda. Vai ser 1 hora de mentoria, somente para o grupo da comunidade, certo? Vou discutir o dia, a gente vai falar 1 hora somente para o grupo da comunidade. Então, se você não está no grupo da comunidade, meu patrão, entra lá, porque vai ser pancada. Tá entendendo? Então, gente, agradeço muito vocês aqui hoje, certo? Agradeço de coração, mais um dia de conteúdo. Espero que esteja somando para vocês, certo? Fico muito feliz aqui de estar passando conteúdo para vocês. Gente, nos ajudem no movimento, chamem o máximo de empresário, chamem aqui para a live, tá entendendo? Chamem mesmo, convidem para entrar na comunidade se vocês já participam da comunidade, tá? Tirem aquele print, nos marque, faça aquele movimento. Nossa hashtag, gente, é essa justamente que está aqui, tá? Vem você também, Águia. Coloca lá, certo? Tira o print. Deixa teu comentário na hora que eu salvar a live. Vai lá, deixa qual foi o comentário que você mais aprendeu. Deixa o insight que você mais aprendeu da live, certo? Que pode ter certeza que isso nos ajuda a estar aumentando e fazendo com que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas e empresários possíveis, tá bom? Boa noite, que tenhamos uma semana abençoada, uma ótima quarta, que venha uma ótima quarta-feira, tá? Que vocês retornem ou então que tenham aí um resto de dia aí abençoado com a família de vocês, certo? E pode ter certeza, sim, gente, deixar um recado para quem está aqui, mas também vou publicar amanhã nossa live, exclusivamente, somente amanhã, nossa live terá um horário diferente. Amanhã é dia da minha princesa, o dia é dela, eu não mando em nada, tá? E nossa live possivelmente será às 17 horas, tá certo? Então, amanhã é um dia especial para mim. E eu vou dar, porque meu comprometimento é com vocês, eu não vou falhar um dia, certo? Mas vai ser às 15 horas ou às 17 horas, porque à noite eu estou comemorando o dia dela com ela, tá bom? Então, uma ótima noite e aquele abraço.